Graça e paz. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos refletir a palavra de Deus juntos e vamos ver que não é fácil, não é verdade? Viver a palavra de Deus por si próprio, mas com a ajuda do Espírito Santo tudo é possível. Gostaria de nós meditarmos juntos em Provérbios 27:4 está dizendo, para mim e para você, que cruel é o furor e que impetuosa é a ira, mas a inveja, quem poderá controlar? Pois é uma reflexão muito simples ao modo de ver com os olhos humanos, mas terrível com discernimento espiritual. A palavra de Deus fala claramente, amados, que o mundo, essa crueldade do mundo está aí. Realmente, o mundo jaz no maligno, a crueldade é terrível e ele realmente é descontrolado, porque esse mundo é descontrolado. Porque quem impera sobre ele é o descontrole. Mas nos filhos de Deus há um espírito excelente, há um espírito que foi doado na cruz do Calvário, e esse é o que instrui o homem, habilita o homem, torna o homem pelo grande eu sou. Por essa razão, amados, mas hoje, diante do furor, da crueldade, da ira, eu quero que nós meditamos numa palavrinha que é muito simples e comum de ser dita, mas sem reconhecimento de profundidade. A palavra de Deus relata para mim e para você que a inveja, quem poderá controlar a inveja? Amados, isso é uma natureza adâmica, isso é uma natureza que, pela queda do homem no Éden, ele aderiu isso. Deus não fez o homem para ter esses frutos da queda, essas virtudes humanas, essas virtudes da carne. Não, Deus fez o homem para ser espiritual, para ser controlado pelo teu Espírito excelente, para ser guiado, administrado, velado pelo Espírito Santo. Mas o pecado apartou o homem dessa excelência. Mas louvado seja o nome de Jesus, que a cruz nos retomou dessa condição de escravidão, do pecado, e nos tornou esse agente agraciado. Então, amados, eu quero falar para você que a inveja, nós costumamos falar desse nome com uma simplicidade muito grande. Mas eu quero falar para você hoje algo que, refletindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, o Senhor veio falar do perigo que isso atrai à vida do homem. A inveja, ele é um espírito maligno. Eu não estou dizendo de espírito de letra maiúscula, eu estou dizendo de espíritos, que são demônios, que são forças contrárias à luz. São trevas, são espírito das trevas, que vem e o homem desprovido da unção, da comunhão, da intimidade com a cruz, com o Senhor da glória, esse se torna, como diz a palavra, presa fácil, e esses espíritos malignos se tornam dominantes. E aí, além de escravizar o próprio homem, o faz ser agente das trevas para atacar, para, como diz a palavra, para perseguir os filhos de Deus. E, amados, eu quero dizer para você que esse espírito, esse demônio da inveja, ele rege muitos junto com ele. Vamos considerar que ele é um principado que rege mais demônios. E a palavra de Deus diz que muitos homens foram
atacados por esse mal. Paulo mesmo sofreu um ataque tão grande que os religiosos da época chegaram a jejuar 40 dias para destruir Paulo, para que pudesse Paulo ser morto. Então, você sabe aí que a inveja rege o demônio da morte, rege o demônio da perseguição, da calúnia, da difamação. E foi isso que aconteceu também com José. E é interessante, amados, que isso não acontece só no mundo. Acontece aonde está a ausência de Deus. Então, se uma pessoa é dotada de conhecimento, de religiosidade, mas desprovida de intimidade, de lugar secreto com Deus, por essa natureza adâmica que milita contra o espírito, esse homem, esse ser é acometido por essa fraqueza. Então eu quero dizer para você que nós precisamos buscar a face de Deus mais do que nunca, para podermos ser vidas com munição de proteção em Deus, para não sermos acometidos por essa fraqueza, por esse espírito que rege a carne, a vontade humana, não a vontade de Deus. Porque a inveja nada mais é do que o homem querer ser aquilo que o outro é. É querer o lugar da pessoa, é não estar feliz com os benefícios da outra pessoa. É realmente sentir tristeza pela conquista alheia. É sentir pesar, descontentamento pela vida alheia. Triste, né, amados? Se nós formos ver, é profundo isso. Mas José, sabe de quem ele foi atacado por esse espírito? Pelos seus irmãos. Por isso, o lançaram naquela cova para a morte, com perseguição, traição. Porque foi assim que Saul também perseguiu Davi, por esse espírito da inveja. Olha, amados, então é muito mais sério do que nós pensamos, não? Então, o que Deus quer falar comigo e com você? Se está escrito na palavra de Deus que cruel é o furor, né? Que impetuosa é a ira e a inveja também é algo que descontrolador, porque ninguém pode controlar senão o Espírito de Deus. Então, isso significa que descontrola qualquer ser humano, se não tiver provido dessa intimidade, dessa comunhão e desse entendimento do que a cruz veio trazer a nós. A cruz salvífica, a cruz de Jesus Cristo, veio libertar o homem da escravidão, veio libertar o homem dessa tão maligna natureza humana e veio doar novamente aquilo que o homem havia perdido no Éden. Veio recriar para ele ali habitar e nos tornar seus agentes, provido da sua virtude. Que excelência que é a cruz de Jesus! Como não amar esse Senhor que me habilita cada dia para o bem, que me habilita cada dia a ser instrumento de glória e louvor para o teu nome. Por isso, meus amados, é com muita graça, com muito entendimento, que venho dizer para você, não vamos desprezar a palavra de Deus e não vamos meditar de forma sem profundidade, de forma superficial, não. Vamos meditar de uma forma reveladora, buscar a presença de Deus. Então significa, quem é que pode controlar a inveja? Somente o Espírito Santo de Deus. Somente a graça de Deus, amados. Por isso, que nós venhamos nos blindar em Jesus Cristo para não sermos acometidos por esse espírito de perseguição, de traição, de morte, de calúnia. Que nós não venhamos ser tragados por esse mal. E sim, sempre provido, acobertado dessa unção, que a palavra de Deus diz que por 7 caminhos foge tudo aquilo que nos é mandado.
Tudo aquilo que o inimigo trama é destituído, é quebrado, anulado, aniquilado pelo sangue de Jesus. E agora, que eu e você não sejamos presa fácil do maligno, que nós não venhamos a desperdiçar o nosso tempo em querer ser a outra pessoa, porque o Senhor nos fez indivíduos, o Senhor nos fez pessoas diferentes, pessoas únicas, com DNA único, mas muito amado dele, com um propósito para ele, para a glória do nome dele. Então eu não preciso querer ser você, e nem você precisa querer ser a Nidalva. Afinal, nós só precisamos nos autovalorizarmos para que juntos possamos fazer aquilo que Deus designou a fazermos, nos alinharmos, somarmos e assim sermos um para o outro útil. Porque o que eu tenho de bom você não tem e o que você tem de bom eu não tenho. Mas isso não é para competição, isso é para soma, isso é para ajuda. Isso significa que Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele não nos fez para sermos isolados. Ele nos fez família para estarmos alinhados, somados e no único propósito, em honra e glória para o nome dEle. Então, amados, vamos colocar esse mal que vem tentando em todo instante contra a humanidade. Mas o que não pode ser aceito é que esse mal venha a atingir um povo que já tem conhecimento da cruz, conhecimento da graça, conhecimento do antídoto e ser tragado por esse mal. Esse mal, quem não tiver em vigia, em oração, em lugar secreto de intimidade, em meditação da palavra de Deus, enchendo o espírito que o Senhor recriou para ali ele habitar e nos tornar nele, por ele, para ele, estamos totalmente, amado, totalmente propício a essa queda, a sermos presa do inimigo. Mas em Jesus, nós não somos presa, porque Ele nos faz livres, livres nele, para a glória do nome dEle. E não precisamos ser escravos dessa tão terrível presa, mas que filhos de Deus não precisam estar nesse laço, porque o Senhor dá antídoto, nos blinda com sua glória, com sua unção. E onde está a unção de Deus? Não há jugo, não há escravidão, há verdadeira liberdade para sermos o que Ele designou a sermos, agente, promovedor da glória, promovedor da paz, promovedor da soma, promovedor do respeito, do individualismo, mas em tudo o nome do Senhor sendo glorificado, porque somos indivíduos sim, mas juntos somos família, para sermos útil um ao outro e juntos útil para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, para que o Senhor nos guarde e nos livre desse mal terrível chamado inveja. E isso não vai tragar a mim e a você, porque você não precisa querer o lugar de ninguém. Você já tem o teu próprio. E quando você ficar tentado, vá para o lugar secreto e descubra quem você é no Senhor. E que propósito lindo Ele tem na tua vida. Único, só teu, porque você é importante para Ele. Amém. Papai querido, papai amado, eu te louvo e te agradeço por esse momento, pela tua palavra. Que ninguém, Pai, venha a ser tragado por esse mal. Antes, papai, prefira entender que aquele que está tomado por esse espírito, ele é um escravo. Ele se torna ele se torna aliado do mal e deixa de ser agente de Deus. Mas, papai, em ti nós podemos triunfar, vencer e reconhecer que sou único para o Senhor,
amado do papai, para algo que só eu sou capaz de fazer, porque o que o Senhor designou a mim a fazer em ti, ninguém pode fazer. Ainda que possam considerar muito pequeno, mas no Senhor se torna grande. Que cada um possa entender isso. E no Senhor, o teu nome ser glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para todos que me ouvem e entendam que não precisamos querer ser ninguém. Basta sermos um com o Senhor e assim sermos abençoados e assim sermos providos dessa graça, dessa gloriosa unção. E aí, Deus, o Papai, poder nos usar para a tua glória e louvor. Amém. Viva Jesus. Se ame, se respeite, se queira bem e por isso não precisa invejar ninguém. Viva Jesus. Beijo grande, missionária Nidalva.